Você estava diminuindo o Vasco, falando que a Sul-Americana é muito não foi, grande não. Nós para vamos o explicar Vasco. isso. Isso é bom. É chato, mas já que você perguntou, já que colocaram o vídeo, é só isso. Quem quiser entender, quem tiver disposição para entender, Pra e não não tirar do ficar e não contexto. transferir a sua frustração com o clube. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força, eu agradeço a moral, beleza? Vai fazer compra na Netshoes, Mercado Livre, Shopee. Usa o link também que está aqui na descrição. Produto, você clicou, o que você entrou lá e comprar em 24 horas, você ajuda o canal, dá essa força lá também. Olha, vamos falar de Vasco? Vou começar mandando aqui um alô, um salve para o meu amigo, meu irmão Aquiles, lá do Fala Vascaíno, que foi hoje para a inauguração do busto do Pai Santana. Cara, ficou muito legal esse busto do Pai Santana, homenagem merecidíssima, tal. É um folclórico personagem da história do Vasco. O busto foi inaugurado no Museu do Vasco, é para lá que vai todos os troféus, as homenagens, inclusive essas estátuas que estão em São Januário. Quando for reformar São Januário, parece que vai para esse museu também, tanto a do Romário quanto a do Roberto Dinamite. É um papo que eu ouvi, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Mas parabéns para o Aquiles, que conseguiu levantar a grana para fazer essa linda homenagem, independente, gente, de credo, de religião, tá? Isso aqui é um ser humano que fez parte da história do Vasco e merece sim ser homenageado. Eu sou de família, eu sou criado em berço de família evangélica, o Aquiles também é evangélico, mas isso não me impede de homenagear um cara porque ele tem uma religião diferente da minha, tá? Eu vejo muito nesse discurso aí de que, é porque ele é isso, é aquilo, tentando diminuir o cara foi importante para a história do Vasco, então parabéns para o Aquiles, parabéns para o Pai Santana, o filho dele estava lá, cópia dele, né? Então a família dele, linda homenagem merecida para um cara que faz parte, sempre vai fazer parte da história do Vasco da Gama. Olha, o Diniz, falei Diniz, né? Diniz não, entenda-se, Renato Gaúcho, segue o vídeo. A filha dele publicou essa foto dele em casa assistindo o Vasco na Sul-Americana. E olha, eu não tô vendo o vascaíno incomodado tanto quanto eu tenho visto jornalistas, principalmente os flamenguistas. Eu vi o Vene Casagrande botar um textão lá dizendo que acha um absurdo, né, o Renato Gaúcho não ter ido para acompanhar o Vasco, não tá à beira do campo. O Lucas Pedrosa, acho que foi um também que entrou nesse discurso aí. Cara, o nosso foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar de Sul-Americana. O nosso foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, quem sabe a gente podia disponibilizar mais jogadores. Mas a gente sai de um jogo na Argentina para jogar no norte do país no sábado. O Vasco está a 4 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. O Vasco precisa focar no Campeonato Brasileiro, para daqui a algumas rodadas a gente estar mais tranquilo e aí sim pensar melhor nas Copas, tá? E, ó, isso, assim, é uma opinião. Eu respeito quem pensa o contrário, eu não estou entendendo. É jornalista flamenguista incomodado com o fato do Renato Gaúcho não ter viajado, não ter acompanhado o time do Vasco. O Vasco encara o Remo lá, né, no estádio do Remo no sábado, depois pega o São Paulo, é o Remo, depois o Audax Italiano na terça, na Sul-Americana, pega o São Paulo no sábado, dia 18, e depois pega na próxima terça-feira o Paysandu na Copa do Brasil. São jogos importantíssimos para o Vasco. Mas custava ele ter ido, tá na beira de campo? Custa, cara. Custa a viagem para ir, a viagem para voltar, o tempo que ele perdeu de treino com o time principal, os ajustes que ele precisa fazer nesse time do Vasco pra gente não ter um time... mas a gente vai perder pro Remo e aí isso aí tudo... Não tem como você controlar. Resultado você não controla. Agora, a programação, se preparar tem como. E eu acho que ele fez o certo. Independente se vai vencer ou não o Remo no sábado. A gente pode chegar lá e perder. E aí, gente? E aí, adiantou não viajar? Eu acho que a preparação, a escolha, na minha opinião, ela foi correta, tá? Até porque, como eu falei, a gente vai ter 2 jogos do Campeonato Brasileiro seguidos aí, o Remo e o São Paulo, e 2 jogos de Copa, né? O Audax e depois o Paysandu na Copa do Brasil. A gente pode estar melhor preparado para esses jogos
e assumir uma posição melhor na tabela no Campeonato Brasileiro e está bem também nas Copas. A gente empatou com o fraquíssimo Barracas Central, pode ganhar do Audax Italiano na terça-feira, somar 4 pontos e ficar ali brigando pela vaga para as oitavas da Copa Sul-Americana também, tá? Também. Isso não impede o Vasco de entrar com um time titular contra o Audax ou numas fases futuras da Copa Sul-Americana. Hoje tem um jogo do grupo do Vasco, o Audax Italiano recebe o Olímpia do Paraguai. O Audax Italiano é 10º colocado do campeonato chileno, fraquíssimo campeonato chileno. E o Olímpia do Paraguai é primeiro colocado no campeonato paraguaio. É um campeonato fraco também. Acho que nesse grupo briga Vasco e o Olímpia por uma vaga direta aí para as oitavas da Sul-Americana, tá? Então, essa é a minha opinião com relação a esse bafafá de jornalista incomodado. O vascaíno não tá incomodado, porque poupou, porque mandou a molecada. Eu vi um cara que comentou, mas então não joga. Não que não joga, é uma oportunidade de você rodar o elenco, botar jogadores que não estão sendo utilizados, botar a molecada para poder ver como o JP ontem jogou e tá merecendo mais oportunidade do time titular. Então, assim, deixa o problema do Vasco para os vascaínos, se preocupe com o Flamengo. Se preocupem com o Flamengo. Falei que hoje tem um Audax, um jogo de noite, Audax e Olímpia. Né? A equipe da Conmebol esteve hoje vistoriando uma informação trazida pelo podcast Cruz Maltino, vistoriando São Januário para liberar o estádio para os jogos que vão acontecer na Sul-Americana. E agora eu vou falar de uma polêmica, né, cara? O jornalista Pedro Ivo, lá do F-Show, é um programa que eu gosto, cara. Gosto de acompanhar, direto mando mensagem para eles lá. É um programa mais leve, resenha, fala de futebol de uma maneira mais divertida. Tanto que o programa passa, se você nem vê. Não é um programa chato, né, que fica com assuntos chatos. Não, é bem descontraído, bem legal. Às vezes levam músico, pessoas lá para poder, que não são jornalistas esportivos, para poder debater futebol, que torcem para o time, né? Personalidades, né? Então gosto muito de assistir o F-Show, um abraço para a galera do F-Show e parabéns pelo dia do jornalista. Só que o Pedro Ivo saiu aí um corte de um depoimento dele a respeito do Vasco, que o torcedor do Vasco não gostou. Aspas aí, eu vou botar aqui para você. Eu acho que a Sul-Americana é muito grande para o Vasco atual. Nos últimos 20 anos, 20 e tantos anos, o time tem uma Copa do Brasil e 2 estaduais. Todo ano briga a prioridade aos 45 pontos, né? Que seria brigar para não cair no Brasileirão. Vamos lá, vamos por parte. Eu mandei um vídeo lá para eles falando que ele desrespeitou o Vasco, né? Ao falar isso, porque eu vou botar o vídeo aí para você ver. Mas antes de rodar o vídeo, só dizer o seguinte sobre o que ele está dizendo aqui, né, que é o que eu praticamente quis dizer no vídeo, só que era um vídeo só de 25 segundos. Você não pode passar de 20 segundos, senão eles não colocam no ar. O que eu quis dizer é o seguinte: baseado no que ele falou, então o Botafogo, quando disputou a Libertadores de 2024, que ele foi campeão, ele não poderia disputar, porque o Botafogo não disputava um título importante. Ele foi campeão brasileiro de 94, se eu não me engano. Aí foi campeão em 24 brasileiro da Libertadores. Com todo esse rolo que a gente está vendo aí da falcatrua do Textor, com alavancagem. O Mirassol não poderia participar da Libertadores esse ano. Acho que os times que estão lá merecem estar. E sobre, vai disputar para ganhar a Sul-Americana, se o Vasco focar na Sul-Americana, ele pode sim disputar para ganhar. O Lanús ganhou a Sul-Americana. Quem é o Lanús na fila do pão? O Atlético Mineiro, cheio de problemas, foi para a final da Sul-Americana. Podia ter vencido a Sul-Americana, o Fluminense. Enfim, o que eu estou querendo dizer é assim, ter poupado o time contra o Barracas não significa dizer que a gente não pode brigar pela Sul-Americana. Se a gente ganhar os 2 jogos em casa, a gente está vivo na Sul-Americana e vai tocando. Se estiver bem no Campeonato Brasileiro e fizer uma boa janela de meio de ano, a gente pode surpreender e fazer o que fez na Copa do Brasil. Chegou na semifinal e depois chegou na final. Minha opinião, discordando do que o Pedro Ivo falou nesse corte. E aí eu falei isso aqui, mandei lá pra ESPN. Caindo do Cerrado, sempre ligado no F-Show, quero mandar um recado pro Pedro Ivo. Olha, Pedro Ivo, você tava diminuindo o Vasco, falando que a Sul-Americana é muito grande. Não vamos explicar isso, isso é bom. O Vasco não ganha um título de expressão desde 2011. Baseado no seu raciocínio, Mirassol e Botafogo não era pra jogar Libertadores, né? A Sul-Americana e a Libertadores é do tamanho dos times que se classificaram para jogar.
Bom, aí rodou no programa e eles aproveitaram a oportunidade para responder, disse que estava chateado com essa situação, acho que muito vascaíno deve ter invadido a rede social dele para criticar, e aí ele falou, eu vou botar aí para você ver, que tiraram de contexto, pegaram um corte, enfim, mas para mim ele acaba falando absolutamente a mesma coisa na explicação dele. E o pior, quem é que faz o corte e coloca nas redes sociais é a empresa que ele trabalha, foi a ESPN, tá lá no Instagram da ESPN, o corte tirado de contexto, segundo ele, né? Então, assim, eu vou deixar a explicação dele, mas quem faz o corte e coloca nas redes sociais é a ESPN, e pra mim a explicação que ele dá aí é a mesma, de que, vocês deviam cobrar gestores, a gente cobra gestor direto, cara. Ninguém mais do que eu pra cobrar gestor aqui, fui contra a venda do Vasco, critico muito a maneira que o Vasco é gerida, amadora, com amigos, com colega, critico tudo que é feito de errado no Vasco. Né? Agora, quando é para defender a instituição, eu também não meço palavras, né? Então eu não gostei da maneira, na minha opinião, eu acho que ele desrespeitou sim o Vasco, até porque eu tenho aquele negócio que eu falo aqui, né? Tirando Flamengo e Palmeiras, o Fluminense está vivendo ali um bom momento, para mim, todos os times são iguais. Todos os times brigam para conquistar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O ano passado o Inter quase caiu, o Grêmio brigou para não cair, o Corinthians brigou até o final, né? Todos os times, o Atlético Mineiro, o Vasco, o São Paulo, todos eles tiveram ameaçado de cair para a segunda divisão, todos eles miraram 45 pontos. É que quem não cai para a segunda divisão fatalmente está na Sul-Americana e até conseguem vagas na Libertadores ou pré-Libertadores. Então, acho que tirando 2, 3 times, o resto tá tudo igual. Não tem esse discurso para mim, porque aí você diminui só um time. Então, se ele vai pensar isso, que ele pense isso de todos os outros times que estão disputando a Libertadores. São Paulo vai ter que mirar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que não ganha 10 jogos, também vai ter que mirar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, 2 anos seguidos, brigou para não cair. O Cruzeiro é um time que já está brigando para não cair, que era tido como um time favorito para ser campeão brasileiro. Então, tirando 2 times, para mim, dali para baixo, é tudo igual. É tudo igual. Não vem desmerecer só o Vasco, a opinião do Ivo, do Pedro Ivo aí. Pedro, isso é bom pra você explicar. O que os caras ficaram te enchendo o saco? Bom não é não, Edu. Bom Mas não é conta não, pra porque gente aí. é o que eu chamo de fogo amigo, geralmente. Mas bom não é não. As pessoas, infelizmente, a gente vive numa era de vídeos curtos e interpretações rasas. Ninguém falou que o Vasco é pequeno. O debate ontem no Linha de Passe, é bom contextualizar, e quem quiser pega lá e assiste. Programa de 1 hora, até quem né? botou 1 hora e meia. Pega lá e assiste. O debate era sobre o Vasco dar importância ou não à Sul-Americana. E o ponto era, a gente entende que tem que dar importância para a Sul-Americana, porque pelo que o Vasco não ganha nos últimos anos, a Sul-Americana é um grande título. Claro. É um grande título e muito grande para o Vasco hoje, sim. Para um Vasco que hoje não consegue ganhar estadual, não consegue ganhar Copa do Brasil, não consegue ganhar brasileiro. E por desmandos de 20 e tantos anos, então a Sul-Americana é muito grande para o Vasco, sim. Só que aí é aquilo, infelizmente a gente vive nessa era de pouca inteligência, vamos chamar assim, pouca disposição para contexto. Recorta-se uma coisa, fica assim, replica-se, vira verdade. O torcedor aí que está no direito dele, pode deixar o que quiser, manda vídeo achando isso, a gente republica, a gente replica novamente, entendeu? E a gente tem que vir aqui explicar o que a gente já falou uma vez. É chato, mas já que você perguntou, já que colocaram o vídeo, não é só isso. Quem quiser entender, quem tiver disposição para entender, e não transferir a sua frustração com o clube, porque se tivesse essa energia que tem para gastar com clube, com cobrança, com diretoria, acho que as coisas poderiam estar melhores. Mas triste é ter que vir aqui explicar o que já foi falado e que não é difícil de entender. E, aliás, só para explicar, que às vezes tira do contexto, é verdade. Sul-Americana vale muito para muita gente. Exatamente. E só uma coisa que, às vezes, se a gente faz um programa de 2 horas, se faz um corte e tira do contexto, aí você acaba não entendendo. Então, por isso que eu pedi, o Pedro explicou aí depois que entrou o vídeo. Então, só para dizer que, até para explicar aí o que o Vascaíno mandou para o Pedro. Agora vamos falar do Cruzeiro. Então é isso, e repetir o que eu disse aqui, gosto muito do F-Show, gosto muito do programa, é um dos poucos programas que eu paro para assistir integralmente, direto mando vídeo lá, porque eu gosto de participar também, tá bom? Um abraço para todos de novo, parabéns pelo dia do jornalista, ainda temos jornalistas aí que vale a pena, né? E comenta, se inscreve no canal, desejar para você uma tarde abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Compressor de ar portátil que eu ofereço aqui no canal, né?
Você pode comprar ele através da Shopee ou Mercado Livre, o link eu deixo na descrição. Vou testar ele agora para você ver, o pneu tá murcho, ó. 36 eu coloquei aqui a calibragem. Vou colocar lá para encher, pra gente ver se funciona mesmo. Aí, ó, tá funcionando. Coloquei aqui na válvula, ele faz um barulho, e aí ele tá gerando ar para encher aqui o pneu. Vamos ver se funciona. Bom, tá chegando a 30 a calibragem, tá aqui, ó, tá quase cheio. Tava bem vazio, né? Você vê que é um equipamento aqui funcional, não enche rápido igual o compressor do posto, obviamente, né? Por motivos claros. E se você quiser levar para o borracheiro para arrumar, pronto, leva para o borracheiro e remenda. Se não, ó, tem um kit remendo, você tira o parafuso ou prego se tiver furado e você mesmo faz o remendo e segue a viagem. É bom para ter aí no carro, né? Ele carrega no carro, carrega em casa, então é bom você ter para uma emergência, tá aqui, não precisa ficar trocando pneu, né? Funciona e é muito bom.